para compreender que ele tinha 20 e poucos anos, era muito imaturo. É verdade. E para se dar uma chance de ser feliz. Posso pensar isso? Com certeza, a grande maturidade é isso, Toshi? que ela tem, né? Ela teve muita maturidade, né? Eu também acho que houve uma reciprocidade muito grande nesse entendimento, nesse amor, que amor mesmo não é só uma paixão, né? Ele é um grande amor, e pelo que a gente vê, é um grande amor. E também a flexibilidade também da esposa, né? Dele, e também essa quilometragem que os dois percorreram, e que sabe realmente que os dois são excelentes pessoas, boas pessoas, porque o próprio caminho mostrou realmente todos os problemas da vida, né? E se fizeram com que eles voltassem, porque realmente os dois têm um grande mérito. Eu acho que você está de parabéns, e você, eu diria, Amadeu, você é um exemplo. Para mim, você é um exemplo de que, às vezes, na vida, nós não podemos voltar lá atrás, modificar lá atrás o que aconteceu, as nossas imaturidades, as nossas inseguranças, mas que a gente pode sempre reescrever a nossa vida de uma forma digna, de uma forma bonita, de uma forma honrada, né? E você é um exemplo vivo disso. Você é um exemplo vivo. Eu tenho certeza que a sua mensagem é uma mensagem muito edificante para as pessoas. Obrigado de você ter participado, Amadeu. Muito bem, eu gostaria que vocês me relatassem um pouco testemunhos vivos ao longo da carreira de vocês, de pessoas que conseguiram, ou de situações onde a gente conseguiu dar a volta por cima, falando uma linguagem popular, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Sofri, foi duro. O Amadeu deu a volta por cima, do jeito dele. Ele deu a volta por cima. Vocês teriam alguns exemplos, alguns relatos vivos de volta por cima na vida? Quem poderia falar um pouco sobre isso? Tem um caso muito interessante na área da economia, na área da indústria automobilística, onde Lee Iacocca, um grande economista que foi presidente da Ford nos Estados Unidos, e o dia em que ele foi convidado a deixar a empresa, Lee Iacocca teve um pensamento: estou acabado. E, ao mesmo tempo, ele se sentiu da seguinte forma: parece que eu estou num pico do Everest e não custa nada eu me jogar daqui de cima, me espatifar lá embaixo, e um ventinho só que der, a areia me cobrirá e nunca mais ninguém se lembrará de mim. Mas Lee Iacocca pensou diferente. Não vou fazer isso. Então, o que ele fez? Ele recomeçou na Chrysler, né? Começou do lado de uma oficina da Chrysler, não tinha secretária, não tinha ninguém que servia café como presidente antes. Ele mesmo tinha sua garrafa térmica, ele mesmo, enfim, limpava a sua sala, que era do lado da oficina, e fez crescer a Chrysler, que é muito importante, a Chrysler, a americana, a Chrysler do Brasil. Então, é um caso que a gente pode, sim, dizer que depois de um fracasso, ele, sim, reconstruiu, e se reconstruiu com muita determinação, com muita perseverança, e fez o sucesso que fez. E, como ele diz, eu poderia, sim, me jogar do Everest pelo pensamento e ficar lá espatifado, virar caquinhos, e, com pouco tempo, está coberto pela mata e pela areia, né? Então, ele foi um grande homem que contribuiu muito para a indústria automobilística americana e a nossa. Você sabe, Toshi, nessa reflexão que você está fazendo,
podemos dimensionar como, às vezes, uma experiência de dor, de frustração, ela nos edifica, nos fortalece, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma experiência muito interessante minha. Talvez uma das frustrações mais fortes que eu tive na minha vida foi quando eu soube do diagnóstico da minha mãe com Alzheimer. Minha mãe foi uma pessoa altamente colaboradora, amiga, querida na minha vida. E foram um adoecimento que durou em torno de 12 anos de convivência com esse adoecimento da minha mãe. Eu creio que esses 12 anos, na busca de entender a minha mãe, na busca de compreender sobre as alterações neurológicas, né, foi um dos períodos onde eu mais cresci na minha vida profissionalmente, né? E isso acabou, eu quero crer, até inspirando um filho, que hoje é neuropsicólogo. Eu acho que ele foi muito inspirado, o Tiago, em função do adoecimento da avó. Então, é interessante como, às vezes, uma experiência dolorosa, ela pode nos alavancar para o nosso crescimento. É que na hora que nós estamos vivendo o impacto daquela dor, daquele sofrimento, a gente não consegue, às vezes, pensar isso. A gente só pensa no que aquilo está roubando da gente, o que aquilo está tirando da gente. A possibilidade de estar com aquela pessoa que a gente ama, que a gente gosta. Mas com o passar do tempo a gente vai entendendo que de lá, às vezes, é uma semente, é um início de um novo capítulo na vida, no livro da vida da gente. Não é verdade? Fala, Vilma, algum exemplo, algo que você queria contar de um depoimento ou alguma citação histórica onde aconteceu, a partir de um sonho que não deu certo, se estabeleceu uma transformação? Eu tenho a história desse David Portes, né? Ele é hoje uma pessoa, na verdade ele trabalhava e ele perdeu emprego. Então ele perdeu emprego, ele ficou sem salário, não tinha dinheiro para pagar aluguel, luz, a mulher estava grávida. Ele começou com R$12 a ser camelô, na verdade. Hoje, ele foi se desenvolvendo tudo e ele deu a volta por cima, porque hoje ele começou a dar palestras. Então, assim, ele é muito famoso no Brasil, só perdendo para o Silvio Santos, né, o que ele fala. E ele é o único consultor de marketing do Brasil. E foi até homenageado por um americano que é muito importante, que ele tem umas estratégias assim importantíssimas para passar. Então ele dá palestras para Ford, para GM, para Bayer, para Motorola, para várias empresas, mais de 600 palestras ele dá. Então ele não tem nem a 7ª série, quer dizer, ele tem até a 7ª série só. E assim, ele se desenvolveu tanto, então ele deu uma volta por cima, né? Bem grande. Eu contava para vocês, perfeito, eu contava para vocês também hoje um caso que eu acho extraordinário, que é do jornalista que eu conheço, privo da amizade, que é o Geraldo Luiz. E o Geraldo Luiz, ele tem um blog no R7, que ele conta muito as suas experiências de vida. E o Geraldo Luiz, ele formou em Limeira uma Casa da Sopa, que é um trabalho maravilhoso. E eu publiquei no jornal A Gazeta do Ipiranga, dessa semana, um artigo em homenagem ao Geraldo por esse trabalho que ele faz em Limeira. A Casa da Sopa oferece todo dia um prato de alimento para as pessoas que estão na linha da miséria. Mas mais do que isso, a Casa da Sopa oferece cursos de artesanato, cursos de informática, né? Trabalho inclusive para pessoas com problema